8h40 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo, aqui pela Folha FM, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Hoje no programa, conversando com o Danilo Barreto, de São João da Barra, é administrador público, foi candidato a vereador e está fazendo o seu trabalho hoje lá em Brusque, Santa Catarina. Ô Danilo, e a pergunta agora que, abrindo esse bloco, vem lá do grupo de WhatsApp do nosso querido professor Hamilton Garcia. É um alento ver um jovem bem formado em administração pública pela UENF, entre parênteses, interessado no engajamento político para o bem comum. Minha pergunta ao Danilo é: como você avalia a gestão dos recursos petrolíferos em São João da Barra e o que deveria mudar em relação a isso, Danilo? Primeiramente, agradecer ao professor Hamilton pela pergunta. Grande abraço, grande amigo aí. Foi o meu primeiro professor. Quando eu cheguei na UENF, aula segunda-feira com o professor Hamilton. Primeira aula que eu tive na UENF foi com ele. Gente boa demais, mora em Atafona. Um cara muito parceiro. É sempre bom a gente lembrar que São João da Barra já teve um porto fluvial que foi um dos portos mais importantes do Brasil no último século, né? Era um porto que ficava ali no centro da cidade. A gente tem hoje ali o Cais do Imperador, né, que a gente chama de Cais do Imperador, o Cais de Fred, conhecido como Cais de Fred, mas tem até um outro nome, agora não me recordo. E assim como lá atrás, não acreditava-se que o porto ia acabar um dia, o porto acabou. E o que foi feito com o dinheiro que era repassado na época à Câmara de Vereadores, né? Não se teve a preocupação em diversificar o município, a economia do município. E é uma preocupação que a gente tem que ter hoje. A gente sabe que os recursos petrolíferos são finitos, e assim como lá atrás acabou, vai acabar um dia também, a gente não sabe quando, e os recursos do royalties, eles têm uma finalidade, né? Exatamente para compensar, né, a perda que o município tem com essa exploração, né, para investir, para dar mais infraestrutura ao município, assim como também as verbas do porto, né? Só que a prefeita não se preocupa com infraestrutura, e eu estou falando dela exatamente pelo que a gente até colocou na chamada, né? É o 17º ano de governo dela, assim, de poderio dela. Apesar do Neto ter entrado nesse meio tempo aí, foi indicado pela Carla. Ela ficou 2 anos ali brigada com ele, mas ainda assim voltou, e a gente continua com os mesmos problemas lá do início da década dos anos 2000 ali, né, 2010, de 2000, e a gente continua com esses mesmos problemas. A impressão que eu tenho é que São João da Barra não evoluiu nada nesses últimos 15 anos. E é super importante a gente ter na verdade, políticos, né, falar no plural, preocupados com o futuro da cidade. Eu estou aqui falando de alguns problemas, né? A prefeita não investiu em infraestrutura, não valoriza a educação, ela cortou a bolsa dos estudantes há alguns meses atrás, retornou excluindo os alunos de medicina e de odontologia, e quer ficar o tempo inteiro enforcando as empresas do porto para inserir o São Joanense no porto, sendo que a preocupação dela era na verdade, injetar, né, verba pública para promover um desenvolvimento partindo de dentro da cidade, né, atraindo novos empreendimentos, lógico, mas com investimentos no município para que os de fora venham e já encontrem todo um aparato para dar base para essas indústrias, para essas novas empresas, e até para dar emprego também ao São Joanense e diminuir a dependência. Mas como o foco dela é a eleição, ela nunca se preocupou com isso. O que eu tenho em mente é que a gente tem que se preocupar em estabelecer um norte para o município, né? A gente precisa, de alguma maneira, produzir
um marco da onde a gente quer chegar, onde a gente está, onde a gente quer chegar, que é exatamente o que eu vim fazer aqui em Brusque, né? É uma cidade completamente desenvolvida, assim, em relação à indústria, em relação ao emprego. Estava falando com o Cláudio mais cedo, a gente estava com um saldo de 1.000 empregos, não tem gente para trabalhar, mais de mil vagas de emprego. O secretário de Desenvolvimento Econômico vai para a rádio, implora para que outras pessoas venham para cá para trabalhar, para contribuir nas empresas da região, da cidade, mas não tem gente para trabalhar. É complicado. Mas aí passar para o Luiz aí para... Danilo, vamos lá, que tem 3 eleições para falar. Vamos começar a narrativa aristotélica do começo. Ano passado, você foi candidato pela primeira vez a vereador. Sim. O mais votado da Pedra teve 793 votos. Né? A Pedra que eu falo é a zona urbana da cidade de São João da Barra. Né? Exato. E é uma votação relevante, né? Dado o quantitativo, embora você por legenda não tenha conseguido um mandato, mas uma votação relevante, não só por ter sido mais votado na Pedra de São João da Barra. Acho que em Campos corresponderia para o campista entender a atual 98, que engloba as antigas 98 e 99, né? E é relevante porque o candidato a prefeito do seu partido, o Patriota Renezinho, fez 671 votos. Você fez como vereador, que é uma votação muito mais dispersa, né? Muito mais pulverizada, mais votos em número absoluto que tinha o candidato a prefeito. Né? Ele foi o 4º colocado. Fala um pouco dessa sua experiência, o que você acha que você errou, e o que vai servir de lição para você eleitoral daqui em diante? Assim, eu não me arrependo da movimentação que eu fiz, Luiz. Eu acredito muito que foi muito importante para mim, enquanto profissional, enquanto político que gosta de fazer as coisas da forma correta. A gente sabe que o meio político é um meio muito complicado, não dá para ficar bancando o santo o tempo inteiro, mas eu tento ser porque foi como eu falei, eu acho que é questão de ética, é questão de moral. Falei para os meus pais assim, vou participar da eleição e quando acabar a eleição vocês vão andar na rua de cabeça erguida. Tenho certeza que eu não vou envergonhar o nome de vocês, vocês vão receber elogios quando acabar a eleição. E é assim que acontece, onde minha mãe passa, as pessoas perguntam por mim, perguntam como é que eu estou, elogiam a postura da campanha. E hoje eu estou aqui evoluindo, eu costumo até brincar com o pessoal que eu estou aqui bebendo da fonte, para quem sabe um dia voltar e aplicar isso tudo em São João da Barra. A movimentação foi uma movimentação para que eu não participasse de um grupo político que eu costumava criticar, que inclusive é o grupo do ex-prefeito Neco, que foi caminhar com o Podemos na época, e eu não queria fazer parte, não queria iniciar minha vida política participando de um grupo que na minha opinião, era o responsável pela situação que a gente estava vivendo nos últimos anos. Né? O pontapé aí, na verdade, o meio dessa crise política, dessa crise que a gente vive há anos em São João da Barra. Vamos lá. Temos eleições no ano que vem. A gente retoma aí um pouco do que a gente tratou na abertura do programa, eu analisando, né? Temos eleições estaduais e federais, e é o que tudo indica. Pesquisa que, logicamente, tem pouco menos de um ano para a eleição. Mas todas as pesquisas até aqui indicam, pode mudar, mas todas elas aqui indicam 2 polarizações, tanto a nível federal quanto a nível estadual. A nível federal, mais ainda, são nomes com maior recall, Lula com seus 40% aí nas pesquisas, e Bolsonaro variando de 23 a 30, varia de pesquisa a pesquisa, né? Sim. Mas de 23 a 30. Tem vários, fala-se muito da terceira via, vários nomes aí tentando encarná-la. Sérgio Moro ressurgiu com força na semana passada, mas a mais bem colocado até aqui é Ciro Gomes, entrevistado nesse programa, né? Tem aí seus 10, 11, 9%. E para o governo do Estado, aponta-se uma polarização ainda menos consolidada, mas já apontada, entre o governador Cláudio Castro
e o deputado federal Marcelo Freixo, que trocou o PSOL pelo PSB para tentar tirar um pouco de rejeição. Como é que você vê essas duas eleições, de maneira resumida, para te falar de legislativo também? Beleza. Então, assim como eu tinha falado mais cedo, né, eu acredito que esse extremismo é muito prejudicial para o Brasil, né, essa polarização é muito prejudicial, e eu gostaria muito que a gente encontrasse uma terceira via moderada, que tivesse um projeto de país, não um projeto de poder. A gente sabe que muitos políticos hoje colocam os interesses próprios acima dos interesses da população, e acho que a eleição, a tentativa do Lula se candidatar novamente é muito disso, de colocar os interesses próprios acima dos interesses do Brasil. Acho que o Brasil precisa virar a página, tanto do governo atual como desses últimos governos do PT. A gente precisa encontrar alguém moderado, que saiba representar bem o Brasil, né, e que se preocupe de fato com os problemas sociais que hoje a gente enfrenta. Assim como no cenário federal, acho que também é válido para o cenário estadual, e eu digo assim que no primeiro turno eu vou buscar essa terceira via, em ambos nos dois âmbitos. Eu não pretendo entrar nessa polarização. A possibilidade da terceira via em âmbito estadual é Rodrigo Neves, a que pintou, que está mais bem colocado. Você acha que poderia ser? Rodrigo Neves, temos o Paulo Ganimi, que é o melhor deputado do estado do Rio, né, segundo o ranking dos políticos, um cara muito atuante, vem pelo Novo, né. Eu acredito que existe a possibilidade, talvez, de não vir pelo Novo, de vir por outro partido, mas é o que eu falei, eu olho para a atuação da pessoa, né, e o Paulo Ganimi é um ótimo deputado. O Rodrigo Neves eu conheço pouco, vou ser sincero que eu conheço pouco, mas ouvi falar também da candidatura dele. Bem avaliado em Niterói, fez o seu sucessor no primeiro turno, né? Exato. Tem um episódio da prisão, que é uma coisa... E Paulo Ganimi também teve episódio que votou, mesmo sendo do Novo, votou contra a eleição do partido pelo voto impresso, que é um retrocesso, né? Então tem prós e contras ambos. Sim. Assim, eu acho que até seja um ponto positivo, não pelo contexto da votação, mas por ele seguir o que ele acredita, independente do que o partido manda votar. Acho que isso é um ponto positivo, assim, para o Paulo. Depende. Você pode ser, aí a gente pode também falar que é um ponto positivo afirmar que a Terra é plana se você acredita nisso. Então, nem tanto. Você tem o voto impresso, o voto eletrônico adotado no Brasil desde os anos 90, você não tem um caso comprovado de fraude. Você tem milhares de casos comprovados de fraude com voto impresso. E te digo que eu trabalhei em apurações das duas maneiras. E Cláudio Nogueira também. Era uma festa. Mas, enfim. E para legislativo? Vocês têm um deputado estadual, eu falo São João da Barra, não Santa Catarina. Sim. Um deputado estadual que é Bruno Dauari, e é candidato natural à reeleição no grupo de Garotinho. Como é que você vê? O que você acha dele e de algum outro nome eventual? Então, foi o que eu falei, eu vou buscar pela atuação, independente se a pessoa é de São João da Barra ou não. Porque eu acho que a eleição do ano que vem é uma eleição muito importante para quem quer coisas, quem quer ir além na política municipal. E quando eu falo de ir além, é de lutar pela cidade, de buscar melhorias para a cidade. E isso não se dá necessariamente através de deputados da região, né? Eu acho que a preocupação tem que ser com pessoas comprometidas com a administração pública, né, com um mandato responsável. E isso vai acontecer tanto na direita quanto na esquerda. Vai ter muita gente aí votando no Poubel, no Gabriel, que hoje é vereador no Rio, que provavelmente vem para deputado. Vai ter muita gente aí seguindo os indicados dos partidos mais de esquerda, que são, em sua maioria, do estado do Rio, o Serafim, a gente tem alguns indicados aí do PSOL, do PSB. Eu acho que o importante é a gente pensar bem em quem vai votar, né? Não votar porque alguém pediu. Tem que votar em quem você acredita, em quem você acha que vai fazer um mandato de excelência, e preocupado com as regiões mais afastadas da capital, que acho que é um grande problema do estado do Rio, né? A Alerj tem muito disso, né, de tentar aproximar essas regiões mais afastadas, mas ainda deixa muito a desejar nesse sentido, né? Temos algumas ações aí do Fórum de Desenvolvimento do Rio, que tentou se aproximar das regiões
Norte, Noroeste, Centro Fluminense, mas ainda assim foram ações muito, muito isoladas. Acho que a gente precisa aproximar mais, e essas pontes com diversos candidatos acho que contribuem muito. Em relação a quem eu tenho em vista, eu tenho pesquisado algumas pessoas, trabalhei com o Bruninho, né, com o deputado, com o vereador Bruno Viana, em Campos. Ele também é pré-candidato, Léo. É candidato a deputado. Provavelmente a gente vai caminhar com o Bruno, mas assim, a política que eu tenho feito em São João da Barra, Luiz, é uma política diferenciada. Porque se eu falo do atual sistema, eu tenho que fazer diferente. Então, eu não costumo enfiar a goela abaixo candidatos às pessoas. Eu acho que a pessoa tem que ver no candidato uma boa opção. E eu vou caminhar com os meus, é claro que eu vou trabalhar para alguns, né? Mas sem enfiar a goela abaixo a população, vota nesse cara aqui, vota nesse aqui. E vou deixar todo mundo muito livre nesse sentido, né? A galera que me ajuda, que me acompanha, não vai ter essa postura de mim. Podem ficar tranquilos. Essa questão do bairrismo é uma discussão complexa e antiga, né? Eu, particularmente, opinião, cada um tem a sua. Mas eu sigo muito o que meu pai dizia. Enquanto o Brasil não tiver voto distrital misto, onde você vote pela unidade federativa, pela região, eu vou votar sempre alguém da região, né? E destaco, se o campista é barrista, o São Joanense ainda é mais barrista que o campista, né? É uma característica da gente aqui. E que eu acho que não está incorreto. Hoje a gente vai ter um candidato, até então tem um pré-candidato de São João da Barra, porque apesar do Bruno ser da região, né, eu não considero especificamente ele de São João da Barra. Não considero porque o trabalho dele é muito pontual e perde eleição. Eu sinto muita falta do Bruno, da proximidade maior do Bruno ali, né, ali na cidade. Não, você teve um outro que era um deputado de Campos que fez muita coisa para vários municípios aqui da região. Sim, infelizmente faleceu. Paulo Feijó fez coisas para Ed Madalena, radicado em Campos, trouxe para vários municípios da região. A Laí Ferreira antes sempre foi. Você quer ver um exemplo, né, para a Laí Ferreira nos 80? Você tinha Walter Silva, que era esse cara nacional respeitado por Ulisses Guimarães, e tinha Laí Ferreira, que era o cara que trazia recursos. Inclusive começou ali em Barra do Furado, ele que fez aquilo ali, né? Na época como era Andreasa, no final do governo militar. Mas vamos lá. O Paulo Feijó também é um exemplo. Só para você ter uma noção, quando eu fui tratar do... Falei João Peixoto, Paulo Feijó e a Laí Ferreira. Sim, desculpa. Quando eu fui tratar do problema lá de Atafona, na Alerj, eu conversei com o Bruno, com o Júnior, com o João Peixoto, com o Gil Viana, e tinha mais um na época, eu não sei. Acho que foram 4 pessoas que a gente conversou na ocasião. O único que mandou mensagem interessado em manter a conversa, em desenvolver a conversa, foi o Gil Viana na época. Isso lá em 2019. Tem pouco tempo, né? Não, sim, mas a gente estava falando da Foz de um dos principais rios do estado, né? Não era uma banda de jovens ali questionando algum tipo de projeto para a cidade. A gente estava falando de um problema grave do estado, não é um problema da região, do estado, né? E não houve interesse, a não ser do Gil. Gil Viana foi um político, foi meu amigo pessoal, e tinha por ele, acho que ele, mas o que eu falo é que João Peixoto, Paulo Feijó, Laí Ferreira, foram vários mandatos, todos eles. Então você pode julgar melhor. Gil Viana teve um como suplente, chegou no final, ele estava começando o seu mandato, então é difícil julgar, é mais difícil julgar. Sim. Mas certamente foi um político importante que nos deixou cedo demais. Exato. Aí tem aí Bruninho, que é seu representante. Agora vamos lá. 2026. Né? Vou fazer a última pergunta, depois 2024, né? 2024. Perdão, 2024, desculpa, 2024. A última pergunta aqui do Fernando Loureiro, ex-secretário aqui de Municipal de Campos, empresário. Tive o prazer de cursar o Renova BR com o Danilo em 2019 e evidenciar o quanto São João da Barra perdeu a não elegê-lo em 2020, apesar da votação expressiva que a gente falou aqui.
Danilo, muitos têm colocado seu nome para 2024 em São João da Barra para executivos. Esse é o seu objetivo político? Então, Aloysio e Cláudio, a cidade de São João da Barra ela tem enfrentado problemas estruturais há anos e, infelizmente, a gente não tem visto políticos interessados no futuro da cidade, como eu já havia falado. Esse movimento é um movimento que vai dar oportunidade a pessoas boas que querem atuar, o movimento que eu estou lançando na cidade, Somos Todos SJD, que vai dar oportunidade de pessoas boas agirem em prol da política, e eu quero que esse movimento seja um canal, o desejo é que esse movimento seja um canal de boa informação, de boa política. Em uma conversa com o professor Hamilton, a gente conversava assim, Danilo, independente do que você for lá na frente, o seu trabalho é muito importante para a cidade e ele precisa ser continuado. Não descarto a possibilidade do executivo em 2024, não descarto, porque eu sei da necessidade que a cidade tem hoje de políticos que pensam no futuro. O nosso trabalho vai ser um trabalho mais pontual. Por exemplo, aqui, eu estou aqui em mãos aqui, isso aqui foi uma denúncia, na verdade um pedido de informações ainda. Se vai virar denúncia, a gente vai saber mais para frente. Isso aqui é um pedido de informações que eu e o professor Serginho Sena protocolamos na prefeitura essa semana, a respeito da iluminação pública. A iluminação pública do município deixa muito a desejar, e a gente encontrou um problema que eu tenho até fotos aqui, de um caminhão sem identificação fazendo manutenção na prefeitura. E, ao perguntar a algumas pessoas da cidade, a gente recebeu isso aqui no dia dia 28 de agosto, foi tirada a foto, no dia 11 a gente recebeu. E, ao perguntar a algumas pessoas, esse caminhão seria do senhor Luiz Pedro da Silva, João Luiz Pedro da Silva, mais conhecido como Amarelo. O problema é que esse senhor, ele atualmente é gerente de serviços de iluminação pública do município. Aqui a comprovação do Diário Oficial, do Portal Transparência. E, assim como essa situação aqui, a gente tem diversas outras no município. É um município que tem uma arrecadação enorme e que não tem uma oposição inteligente para fiscalizar. A ideia é que esse movimento seja exatamente essa oposição inteligente, porque isso aqui, esse problema da iluminação pública, por exemplo, é quase que um convite ao turista a nunca mais voltar para a cidade. O cara vem na cidade, não tem, no verão, falta água, a iluminação deixando a desejar, o município cheio de buracos, problema na saúde, os espaços de esporte e lazer todos destruídos no município, e você tem praticamente um convite ao turista a nunca mais voltar em São João da Barra. Ele depende das belezas naturais para se apaixonar pelo município, porque não dá para se falar em turismo na cidade. A prefeita, o governo Carla, o governo Neco confundiu durante todo esse tempo turismo com show no verão, e não é bem assim. E as poucas ações que são realizadas no município hoje, pelo pessoal do kite, por exemplo, que fica ali dando aula na Lagoa, ali em Gruçaí, as poucas atividades que tem no município, o município tem feito questão de deixar acabar e não propor soluções. A gente precisa de políticos que estabeleçam um norte para a cidade. E aí eu trago aqui 2 exemplos do meu trabalho aqui em Brusque. Um é a lei de inovação, que eu participei como um dos redatores, que cria um distrito tecnológico para incentivar a empresa. Por favor, senão não aparece da câmera. Tá. Isso aqui é a lei de inovação, passou na Câmara nas últimas semanas. É uma lei que incentiva projetos inovadores, projetos de tecnologia no município, cria um distrito tecnológico, um fundo para apoiar esses projetos, um centro de inovação para dar apoio às empresas. Aqui eu tenho o Brusque 2030, isso aqui é uma minuta ainda, né? Não é o arquivo oficial, mas é um plano que a gente criou para dar um norte ao município. Então aqui a gente dividiu em áreas e a gente sabe onde Brusque quer estar daqui a 10 anos. Falta isso em São João da Barra. Faltam políticos que se preocupem com o futuro do município.
E se for necessário me colocar à disposição em 2024, eu não tenho medo e vou para cima com todas as forças, porque eu acho que a cidade já passou da hora da cidade colocar uma pessoa que tenha projeto de cidade e não projeto de poder. Até então a gente só viu gente com projeto de poder, preocupado em voltar, para ter mais influência. Minha preocupação nunca foi essa. Eu queria muito ver a cidade se desenvolvendo, as pessoas empreendendo, não dependendo de cartão, não dependendo de aluguel social, todo mundo conseguindo pagar suas contas sem preocupação. Eu acho que esse é o desejo de quem ama a cidade e de quem é gente de São João da Barra, né? A gente precisa se aproximar do porto, resolver aquela dívida social que ficou para trás e se aproximar do porto, não para ficar enforcando as empresas que estão lá, mas sim para promover o desenvolvimento do município, chamar o porto para perto vamos lá, vamos pensar a cidade, vamos ver o que precisa de infraestrutura hoje, que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. 6 meses de trabalho só para entender o que a cidade precisa. Agora é outro trabalho para a gente começar a colocar as metas. E a gente vai para cima. O prefeito tem vontade política de resolver. Essa é a diferença de São João da Barra para cá hoje. E só para finalizar, respondendo a pergunta, se for necessário eu me colocar à disposição da cidade, se isso for uma vontade das pessoas e elas comprarem a ideia comigo, eu estou à disposição. Danilo, para terminar, que já passamos, estouramos o horário, mas só se prometer responder se encarnar Jefinho, reitor do IFE, Roberto Henrique e Garotinho. Você então se coloca aí como uma alternativa a quem Carla foi indicar, né, que certamente vai indicar alguém. Certamente vai repetir a estratégia de segurar os 2 primeiros anos para soltar nos dois anos finais. Exato. A gente sempre fez isso. E tem sido, vamos e convenhamos, tem sido exitoso. E ela é uma liderança popular, ponto, goste ou não. Tem o Márcio Nogueira aí, que pintou bem, já está em aliança com Caio Viana. Foi segundo colocado na última eleição municipal, fez 16,98% dos votos. E você também e tem os Dauari, né? Tem os Dauari, que governaram 8 anos antes de Carla, e os governos do Betinho não foram governos ruins. Tem Bruno, que é deputado estadual, né? Candidato natural à reeleição. E tem você. Como é que você vê, assim, tenta resumir esse quadro a partir de hoje? Acredito que com a saída da Carla, acho que as pessoas vão ficar um pouco mais livres, né? Instaurou-se, Luiz, independente de você falou que ela é uma liderança popular, mas instaurou-se uma política do medo, né? Não a política ali eu não considero liderança. Você vai me desculpar, mas eu não considero liderança. A pessoa que aprisiona a população, para mim, não é liderança. Para mim, a gente pode chamar isso de diversas outras coisas, oportunismo, menos liderança popular. Acho que a gente precisa, mesmo que tenha essa quantidade de quadros, né, em 2024, a gente precisa montar ali uma estratégia de um candidato ou de candidatos, né, de união desses candidatos, para que a gente acabe com o modelo de gestão, com essa prática política. Não adianta nada tirar ao governo, as pessoas do governo Carla do poder, se a gente colocar outras pessoas que têm as mesmas práticas desse grupo. O problema desse São João da Barra hoje é a prática política. Se a gente não mudar a prática política, São João da Barra vai continuar na mesma situação. Perfeito. Bom, 9:09, a hora avança mesmo e a conversa realmente é aquilo que a Luiz falou, demanda aí de mais tempo, quem sabe numa nova oportunidade até, né, já aqui mesmo presencial, ou você em São João da Barra, a gente possa estar novamente, né, trocando essas ideias aí. Só registrar aqui o Aloysio e todos os ouvintes, a você, o meu caro Danilo, a audiência evidentemente de todos, só destacar aqui o comentário do Bruno Viana, que dá bom dia a você, cumprimenta a todos e está aqui ligado no programa aí, tá certo? E, portanto, muito obrigado pela entrevista, um bom dia, uma ótima quinta-feira para você, boa sorte aí nos seus projetos. Beleza, pessoal, obrigado pelo espaço.
Tá certo. 9:09, Aloysio. Mais um programa cumprido, mais uma boa conversa, uma boa entrevista também com o Bruno Barreto hoje. Boa entrevista de Bruno, agradeço. Perdão de Bruno. Você falou de Bruno, vereador, estou chamando Danilo de Bruno. Boa entrevista de Danilo. A gente estava em contato há algum tempo já, mas uma dificuldade de contato, por conta de ficar entre Rio e Santa Catarina, ele está sempre em avião. Minha vida também não é fácil, né? De jornal. Mas fechamos aí essa agenda. Colocou várias coisas aqui. É uma liderança jovem, articulada, por óbvio, né? Desejo sucesso aí. Somos Todos Sonhos da Barca, vai ser lançado semana que vem. Agradecer, eu acho que debater é bom. O debate é aquela coisa, ele até falou isso, eu acho. O problema no Brasil é que discordar virou motivo de ser inimigo, e não tem que ser assim. Eu discordei de algumas coisas que ele falou aqui, e uma boa. Faz parte da discordância, aliás, você aprende mais do que discorda de você do que entendeu? Então, isso é a democracia. A democracia é mediação. É mediação entre vontade. Você quer fazer uma pergunta, eu quero fazer outra. Danilo quer fazer outra, vamos combinar aqui. Quem quer fazer a pergunta? Não vai ser nem a vontade de um, nem a vontade de outro. Vamos fazer então, o Danilo faz agora. Danilo aqui é como entrevistado, nós falamos se fôssemos 3 entrevistadores, ou o Arnaldo estivesse aqui. Vamos mediar quem vai fazer a pergunta. Então, isso é democracia, né? Democracia é mediação entre interesses conflitantes. Não é porque eu quero fazer pergunta ou você, Nogueira, quer fazer pergunta, a gente vai brigar por causa disso aqui no programa. Isso não existe. E é o problema com essa bipolaridade que a gente vive no país hoje. E só para anunciar, e agradecendo aí novamente ao Danilo, anunciar que a gente vai estar entrevistando aqui o ex-presidente da Câmara Federal, deputado federal, secretário estadual para assuntos estratégicos, né, do estado de São Paulo, Rodrigo Maia, que vai ser entrevistado de amanhã. E é uma série que o Grupo Folha tem feito, uma série bastante exitosa. E só para recapitular, a gente aqui ouviu nesse programa, Cláudio Nogueira, começamos 25 de maio, ouvindo Cristóvão Buarque, senador e ex-governador de Brasília. No dia 23 de julho, ouvimos o atual prefeito do Rio, Eduardo Paes. 25 de maio, Cristóvão Buarque, 9 de julho, Eduardo Paes, e 23 de julho, general da reserva do Exército, Francisco Named de Brito Filho. Em 5 de agosto, que inclusive o Danilo citou, Paulo Ganimi, deputado federal e pré-candidato a governador. Em 13 de agosto, entrevistamos Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói e pré-candidato a governador do estado do Rio. Em 20 de agosto, Mariana Silva, ex-senadora, ex-ministra e 3 vezes candidata a presidente da República. Em 24 de agosto, deputado federal, líder da oposição na Câmara Federal, Alessandro Molon. No dia 26 de agosto, deputado federal e pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Em 10 de setembro, o ex-governador do Ceará, ex-ministro e presidenciável, Ciro Gomes. Em 24 de setembro, o deputado federal e secretário estadual de Desenvolvimento Econômico do estado do Rio de Janeiro, Vinícius Fará. Em 9 de outubro, o jornalista e ex-deputado federal Fernando Gabeira. Na última sexta-feira, o ex-governador Antônio Garotinho. E amanhã, Rodrigo Maia. Acho que é uma série boa e tem trazido o debate nacional e regional, estadual e nacional a campos, né? Isso é muito importante. Sim. E sem revelar, é claro, evidente, tudo depende do tempo e da hora, mas já temos alguns convidados, inclusive confirmados já, ainda para esse mês, também nesse mesmo patamar, nesse mesmo staff que você colocou aí, que é uma série de entrevistas, né, unindo, você colocou muito bem lá no jornal, unindo Campos ao Brasil, o Brasil a Campos, enfim. E vale destacar aí que todos eles, né, falaram daqui da importância de que Campos tem
para o cenário econômico nacional, né? Talvez possa nos... Pois não. Campos é região da Bacia de Campos, na qual o São da Barra faz parte, vai até ali a Cabo Frio, né? Sim. Macaé. Sim, sim. Campos é o polo dessa região, certamente, né? É o que eu falei ali, é o seguinte, trazer os protagonistas do Brasil, do estado do Rio, para falarem diretamente a Campos região, e ao falar a partir destas, a gente é capaz de alcançar o mundo, né? Sim. Ah, não tenha dúvida. Aliás, ontem eu estava pesquisando aqui rapidamente para fechar, o Aloysio e Danilo, os consumidores nossos de podcast na Irlanda do Norte, em Dublin, Irlanda, né? Dublin. Rapaz, mas tem mais de 200. É uma loucura. Pode ser brasileiro espalhado aí pelo mundo afora, no Japão, né? Lá no Afeganistão tem gente ouvindo os podcasts da gente, muito, muito bacana, da Folha FM, né? Muito bacana. Bom, Aloysio, então, muito obrigado, um bom dia para você. Mais uma vez, Danilão aí, bom dia também. Na hora que vê o velho da van aí, dá uns conselhos a ele. E aí? O velho da van está indiciado na CPI da Covid. Deu ruim para ele, Um grande empreendedor, gerador de emprego, de renda, mas com essa história aí de Covid foi terrível. Infelizmente. 9h16 a todos que nos acompanham também, muito obrigado. Estaremos de volta então amanhã, a partir das 7 da manhã, com o Rodrigo Maia aqui ao vivo conosco. Fique ligado, fique na Folha, fique na Melhor, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, e ainda também com o patrocínio de Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano.